A obra se inicia com um evento. Aparentemente se trata do Campeonato Mundial de Dark Age, e o comentarista anuncia os jogadores, começando pela estrela principal do dia, o MVP do 6º e 7º Campeonato Mundial. O cara foi melhor do mundo 2 vezes seguidas, e esse é Lee Tae-ho. A cena muda e temos um monte de marmanjos parecido com vikings encarando o prota, e ele tá lá, todo incluído no meio. Alguns deles começam a comentar, pois além dele ser muito pequeno, seu nome e suas roupas são bem estranhas. Então, ele deveria falar um pouco mais sobre ele. E os caras que estavam conversando acabam se encarando por um momento, pois o de barba negra percebeu que havia sido aquele cara que tinha matado ele, e o outro cara ri, enquanto eles se preparam para iniciar uma briga. O prota, vendo aquilo, fica sem entender nada, pois aparentemente, antes de morrer, eles estavam no mesmo campo de batalha. Só que pelo visto, eles não estão brigando, muito pelo contrário, está mais para uma comemoração. Mas parando um pouco para pensar, o de barba negra pergunta, pois se ele está aqui, é porque acabou morrendo logo em seguida. E o cara apenas confirma, pois foi vascado por um garoto com 5 tranças de cabelo que ficava gritando pai, enquanto acertava sua barriga. Curiosamente, esse aí era o filho do Barba Negra, o que deixa ele bastante orgulhoso, pois seu filho vingou seu pai. E o prota, que já não estava entendendo nada, ficou mais perdido do que segue em tiroteio, se questionando como ele acabou nesse lugar. Voltando para a cena do campeonato, lá estava cheio de gente torcendo por ele, pois ele estava prestes a se tornar campeão mundial pela 3ª vez consecutiva. No entanto, ele acabou apagando, dando de cara no teclado. Após se lembrar disso, ele se pergunta se realmente morreu ou se isso não é só um sonho. E enquanto ele tá lá se lamentando, uma mulher começa a gritar, apresentando ele como um campeão que venceu todos os duelos ao longo de dezenas de batalhas, o que deixa os caras tudo animado, pois considerando que ele é pequeno, isso é impressionante e provavelmente ele deve ter boas habilidades. O prota não parece ter gostado, mas a minha tentou ajudar, né? E olhando para ela, ele começa a lembrar que foi por causa dessa mulher que ele veio para ali. Voltando de novo pro campeonato, depois que ele morreu com a cara no teclado, enquanto sua alma subia, uma luz apareceu e lá estava ela, descendo, enquanto comenta sobre a alma de um guerreiro que perdeu a vida depois de uma batalha gloriosa. E assim que chega ao chão, ela chama por ele, que logo pergunta para onde eles vão e se ela não vai levar ele pro cafundó do Judas. Ela não perde tempo e pede por sua mão, e assim que pega, eles são levados em um túnel de arco-íris. Olha, com meu conhecimento de Marvel, eu acho que isso aí é a Bifrost, viu? Enfim, voltando à cena, ela responde a pergunta anterior, afirmando que estão indo para Valhalla, e esse é o fim do flashback. Valhalla é basicamente a vida após a morte da mitologia nórdica, onde só entram aqueles que morrem como um guerreiro. Então, será que ela confundiu ele com um grande guerreiro? Bem, julgando pela expressão dela, parece que sim. E o prota começa a tentar se explicar que não é um guerreiro de verdade, e sim um gamer, apenas uma pessoa que joga. Ela acaba interpretando os jogos como batalhas, o que não ajuda muito, e na hora que ele iria implorar para que ela o devolvesse para o seu mundo, um dos vikings começa a tocar uma trombeta. E bom, isso aí é basicamente um sinal que está acontecendo um ataque inimigo, fazendo com que todos se preparem para a batalha, pois um exército composto por uma espécie de lobisomens começa a se aproximar, tornando aquele lugar um campo de batalha. Enquanto está todo mundo lutando, o prota tá lá paradão, se questionando que loucura é essa e o que ele deveria fazer, pois o mesmo nunca havia segurado uma espada de verdade antes. E se ele veio para ali justamente porque morreu, o que acontecerá caso ele morra de novo? Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, um dos Homens-Fera pula para atacá-lo. Seria uma kill certa, mas um grandão chega por trás, acertando em cheio e salvando a vida do garoto. Esse golpe aí que ele usou se chama Punho de Pedra que matou um urso. Rapaz, eu achei meio específico, viu? E vendo o prota todo impressionado com aquilo, ele pergunta se ele não sabe o que é saga, e pela cara do prota parece que ele não faz ideia do que é isso. Então o barbudo começa a explicar que saga é basicamente uma história, pois se ele veio para Valhalla, significa que ele tem algumas realizações amplamente desconhecidas de sua vida, e que aqui suas conquistas são sua força. Logo, quanto mais renomeado elas forem, mais forte você se tornará como guerreiro. Depois de ouvir isso, o prota começa a se questionar quais seriam suas conquistas, sendo que em toda a sua vida ele apenas comeu e jogou. Porém, ele começa a se lembrar de algo, do personagem que usava. E se as conquistas do guerreiro imortal Causted
não podem ser consideradas. Depois desse raciocínio, um brilho começa a transbordar nele, formando letras em sua frente. Segundo o Barbudo, isso significa que ele possui uma saga, e o questiona se ele pode ler essas letras de luz. O mesmo afirma que sim, pois mesmo que ele não conheça essas letras, de alguma forma ele ainda consegue ler. É quase como se fosse um tradutor de imagens. E na sua frente, assim como uma telinha de sistema, está escrito sua saga, que é a do Guerreiro Imortal. E também tem umas letrinhas pequenas, que não deve ser muito importante por agora, né? Mas vendo aquilo, nosso prota já começa a ficar motivado, ao ponto de ficar fazendo a pose de seu personagem, pois o título de Guerreiro Imortal pertence ao Calstead. E se ele pode usar esse poder, então ele é tipo o mais forte desse mundo. E vendo aquela cena, agora é o Barbudinho que tá sem entender nada. Só que assim, a gente não pode esquecer que eles estão no meio de um campo de batalha, e o Barbudinho logo grita para que ele olhe para frente, pois um homem-lobo está em sua frente preparando mais um ataque, na qual o prota, mesmo tentando desviar com a espada, ainda é arremessado longe com o impacto, chegando a perder sua espadinha. Isso faz ele se questionar, pois o poder do Calstead não deveria ser tão fraco. Normalmente ele derrotaria facilmente um monstro desse. Então, deve ter algo de errado com essa saga. Lendo novamente o sistema, ele resolve ler as letrinhas miúdas, onde está escrito que a taxa de sincronização é de apenas 1%. E vendo aquilo, o prota fica puto, pois deveria estar escrito com uma fonte maior. O Barbudo ao fundo até ri, pois ele pensa que ele está assim por causa da batalha, mas logo se despede dele, pois é só até aqui que ele pode o ajudar. Mas esse não é o fim da saga. Ele deve continuar criando sua própria história. E antes de ir, ele fala seu nome, Bjorn, pedindo para que o prota sobreviva, pois assim eles irão se encontrar novamente. De volta à batalha, o prota está encarando o lobão, afinal de contas ele tem que sobreviver. Vendo a espada longe, ele decide correr para tentar recuperar, pois mesmo que seja só 1%, isso deve ser o suficiente. Se arrastando todinho, ele consegue pegar a espada, mas o lobão não tá afim de papo. Partindo para outro ataque, o prota começa a imaginar a lenda de Calstead, pois ele era um super-humano que enfrentou dezenas de soldados sozinhos. O lobão tenta atacar de novo, mas dessa vez o prota consegue desviar, se lembrando dos seus últimos minutos de vida, onde um monte de gente estava torcendo por ele, e imaginando seu personagem, que varria os inimigos como uma tempestade, pois esse é o Calstead de Lee Tai-Hu Saga, a lenda de um guerreiro. Mesmo com 1%, ele consegue finalizar, mas não teve o mesmo sucesso na hora de parar o ataque, se estabacando todinho no chão. Vendo o que fez, ele começa a raciocinar, pois se relembrar uma conquista adiciona uma nova saga, essa habilidade que ele usou é provavelmente um buff de velocidade de movimento, e com essa habilidade de saga, com certeza ele irá sobreviver. Mas à noite, após todo aquele confronto, os que sobreviveram estão reunidos em um salão comemorando. Inclusive, aqueles dois lá do início também terminaram vivos, pois ambos estão rindo e bebendo, afirmando que aquilo ali foi apenas um aquecimento. O prota, no entanto, não parece muito feliz não, pois nesse banquete da noite só tem álcool e carne. E como ele está morrendo de fome, ele tem que comer o que tem, né? O Bjorn, que estava ao lado, comenta que caso ele queira comer algo melhor, será necessário aumentar sua classe guerreira, pois este é o banquete mais baixo, onde apenas guerreiros e recém-chegados de classe mais baixa se reúnem. Por isso, a qualidade da comida é assim. O prota, depois de ouvir isso, questiona se ele também é um guerreiro de classe baixa. Afinal, ele também tá ali. O mesmo apenas ri, dizendo que só tá ali porque veio ver ele um pouco. Mas, mudando de assunto, o prota agradece, pois se ele não tivesse contado sobre a saga, provavelmente já estaria morto. Só que pensando bem, assim, ele meio que já tá morto. Então o que acontece caso ele morra ali? Bem, segundo Bjorn, as almas dos mortos são transferidas para os guerreiros de aço, que nem sentem fome ou dor e podem lutar para sempre. Para ele, isso aí é maravilhoso, mas pro prota isso é basicamente um caixão de aço, não um guerreiro. E por conta disso, ele deve absolutamente continuar vivo. O Bjorn avisa que em breve sua filiação será definida, e o prota, assim como a gente, não sabe o que é isso, mas não temos tempo para explicações, pois já está prestes a começar. Alguém se aproxima ao palco, gritando ter visto o feito de todos hoje, e que agora ela dirá a qual legião eles irão pertencer. Nosso prota se questiona se ela é uma valquíria, e o Bjorn confirma, pois ela é filha de Odin, Reginleif, nascida de sangue nobre. Eu vou chamar ela de Regina, porque é mais fácil do que falar esse nome aí, viu? Continuando, ela pede para que todos olhem seus copos, pois nele será possível ver o nome daquele que eles irão confiar e seguir. O prota novamente se anima, pois se ele vai ganhar um poder, gostaria que fosse de um deus poderoso, como Odin ou quem sabe Thor. Então o copo começa a brilhar.
No entanto, o capítulo seguinte já se inicia com ele em um barco, ao lado de uma mulher de cabelos ruivos, se questionando, pois se eles chamam isso de Legião dos Deuses, por que raios só tem ele ali? A Ruivinha tenta animar ele, pois segundo ela, a legião deles tem seus próprios pontos fortes, que fazem com que ela seja tão boa quanto as outras. Logo ele não precisa se preocupar. Ouvindo isso, o Prota pergunta quais seriam esses pontos fortes, e ela responde, pois como não tem ninguém, logo ninguém irá causar problemas ou ficar enchendo o saco dele. Então isso deveria ser um paraíso, que faz sentido, né? Só que assim, pela expressão, o Prota não parece muito satisfeito com isso aí não, viu? Voltando um pouco no tempo, de volta ao momento do copo, o Prota ficou com a legião de Idun, e enquanto todos os outros comemoravam, ele estava se questionando quem seria essa deusa. E olhando para o Bjorn, ele parecia estar com cara de pena. Do lado de fora, as valquírias estão chamando os afiliados dos outros deuses, enquanto o Prota está tentando achar da deusa Idun. Até que ele conta com a Ruivinha, chamando bem baixinho, e assim que ela vê ele, seus olhos já começam a brilhar, pois faz muito tempo desde a última vez que tiveram um recruta novo. Vendo ela tão perto, o Prota até prende a respiração, e ela se apresenta como Reda. Voltando para o barco, o Prota o chama pelo nome, o questionando contra o que eles estão lutando e o porquê. E respondendo à pergunta, ela começa a mostrar uma espécie de árvore, pois esse é o formato do mundo. Eles estão bem ali, no amarelinho, em Asgard. Além dela também está Muspelheim, que é onde os gigantes, deuses malignos e monstros invadem. E esse ponto vermelho brilhoso é um lugar chamado Erin, que já sucumbiu. Por conta disso, agora eles estão na linha de frente, em guerra contra inimigos que querem destruir o mundo. Após ouvir isso, o Prota se pergunta se isso não seria o que chamam de Ragnarok, pois o mesmo já viu isso em um jogo. Eu não sei ele, né? Mas assim, eu vi isso aí no jogão do Cleitão Bom de Guerra. Voltando pro assunto, a Reda confirma que estão lutando contra o Ragnarok, uma batalha que decidirá o destino do mundo. Em grande parte, é para proteger o mundo, mas honestamente, é principalmente para sobreviverem. Raciocinando um pouco, o Prota pensa que se é possível viajar entre mundos, talvez ele possa voltar para o seu mundo de origem. Um tempo depois, eles param um barco, pois acabaram de chegar no templo da deusa. E como ele se tornou um dos guerreiros dela, o mesmo deveria prestar um pouco de respeito. Caminhando pelos corredores, ele pergunta se eles vão mesmo encontrar ela ali, mas a Reda responde que não diretamente, pois a deusa vive em um lugar mais alto. No entanto, eles vão realizar uma oferenda. Ela entrega uma maçã dourada, e de frente à estátua da deusa, ele resolve soltar a maçã no centro. E assim que alcança o chão, um brilho intenso começa a sair, formando a imagem da deusa Idun, a deusa da imortalidade e da juventude. Esticando a mão, ela pede para que ele se aproxime. Ele faz, e após se curvar, como a água que flui de baixo para cima, seu corpo naturalmente se tornou mais respeitoso. Em seguida, a deusa o concede sua bênção, que protegerá seu corpo dos perigos da morte. E assim, o Prota recebe a bênção de Idun, a marca da vida, fazendo com que ele comece a transbordar uma energia de força e juventude. E todos os problemas que ele tinha como jogador, desde dor crônica nas costas, rigidez do pescoço e até mesmo indigestão, entre outros sintomas, desapareceram completamente. E com um sorrisinho, a deusa se despede, falando que aguardará ansiosamente pelas suas futuras conquistas. Vendo ele largado no chão, a Reda percebe que ele recebeu a bênção. Ela começa a falar que como a lei de Idun é a deusa da imortalidade e da juventude, no campo de batalha, mesmo que ele sinta uma dor enorme, será quase impossível de morrer por causa da bênção. E conforme ele evoluir, a bênção ficará cada vez mais forte, acompanhando sua evolução. E é por isso que a legião deles tem um apelido de Legião Zumbi. Mas se a gente levar em consideração que o herói que ele usava tinha esse negócio de imortalidade, é bastante sentido essa legião aí, viu? Voltando para a obra, o Protinha questiona ela se quando eles tiverem derrotado todos os inimigos, ele poderá voltar para casa. Ele fala isso bem sério, mas por dentro ele tá se achando muito legal. E segundo ele, qualquer garota se apaixonaria depois disso. E a Reda até acha isso fofo e afirma que se, como ele diz, a guerra acabar, e é claro, se eles vencerem e ele ainda desejar voltar, ele poderá ir. Em seus pensamentos, ele se questiona qual seria o sentido de permanecer nesse mundo louco. E pegando na mão dela para se levantar, ele prende novamente a respiração por estar muito perto, mas pensa que talvez seja possível se divertir um pouco ali. Afinal, ele já deixou o like no vídeo.